desentendimentos na igreja. Isso pode? Vamos para o texto? Atos capítulo 15, quero fechar o capítulo 15 de Atos, versos 36 ao 41, versos 36 ao 41, você pode nos acompanhar aqui no telão. Diz assim a palavra do Senhor: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Amém. Onde há pessoas, há dificuldades. Relacionamentos não são uma tarefa fácil. Seja no casamento, no trabalho, na igreja, na faculdade ou escola, com a sua vizinhança, lidar com gente diferente é um desafio contínuo, onde a cada dia você descobre que não conhecia tão bem aquela pessoa que caminhou tanto tempo tão próxima ao seu lado. Isso não deveria nos surpreender, mas nos surpreende sim. No nosso egoísmo, no nosso egocentrismo, ao começarmos a nos relacionar com alguém, nós esperamos que com o passar do tempo, o outro se adeque a nós, se encaixe nos nossos moldes, nos nossos gostos e predileções, passe a curtir os nossos programas favoritos, passe a concordar com aquilo que achamos ser certo ou discordar daquilo que também julgamos ser errado. Queremos que o outro seja como nós. Nada mais impossível. As pessoas têm uma visão de mundo diferente, pois tiveram acesso a uma instrução diferenciada. Tem havido essa instrução do lar ou do ambiente formal de estudos. E os temperamentos? Dois irmãos criados pelos mesmos pais poderão ser diametralmente opostos um ao outro em sua personalidade. Sim ou não, Jontinha? Com certeza, você sabe do que eu estou falando. Eu olho para Jontinha, eu vejo um temperamento. Eu olho para Joabe e vejo outro temperamento. É mais do que normal que tenhamos um jeito todo exclusivo, todo peculiar, de nos mostrarmos aos outros e de sentirmos as coisas intimamente, de um modo que é só nosso e de mais ninguém. Quando então, escute isso, esses dois mundos estranhos se chocam, certamente haverá faíscas em algum momento dessa caminhada em conjunto, ou, se não houver confusão imediata, é porque um lado geralmente é mais introspectivo, fechado, não sabe externar tanto as suas insatisfações, mas aí a relação vai se arrastando, até que um dia a parte abafada explode como um vulcão em erupção. Por isso ocorrem os divórcios, por isso irmãos de sangue brigam entre si, empregados se desentendem com os seus patrões, alunos entram em conflito com professores, amizades antigas são desfeitas, namorados rompem um com o outro, mesmo após tantas juras de amor intermináveis. Temos as nossas particularidades, e às vezes as suas especificidades tornam-se inconciliáveis com as minhas, e as minhas com as suas, de modo que até que encontremos um ponto de equilíbrio, se é que vamos encontrar de fato, discussões mais severas poderão ter lugar em nosso relacionamento. Precisamos ter maturidade para compreendermos que na igreja, no corpo de Cristo
Isso ocorre também, porque a igreja é um espaço de convivência de seres humanos, não de anjos celestiais. A igreja é uma congregação de pessoas, de carne, osso, emoções, vontades, e geralmente vontades pecaminosas, até quando dizemos que estamos apenas querendo fazer a vontade de Deus. Não fomos glorificados ainda, não ganhamos um novo corpo isento dos males do pecado. Somos sim, é verdade, habitados pelo Espírito Santo, fomos regenerados, ganhamos um novo coração, mas enquanto estivermos neste mundo, as marcas da nossa velha natureza tentarão a todo momento ressuscitar, mostrando as suas garras afiadas. Assim, podemos ter em algum instante da nossa trajetória espiritual eventos bem carnais. Sim, como nós sabemos, pastores podem brigar feio com ovelhas, ovelhas podem brigar feio com pastores, pastores podem brigar entre si, e irmãos espirituais também entre si. Eu estava me lembrando hoje de um evento que eu vou chamar de tragicômico, ocorrido com um querido colega, não vou citar o nome dele por uma questão de ética, e esse colega é do meu coração. Se ele estiver me ouvindo, e é bem capaz, porque ele me deu um oi nesses dias aí, ele vai saber que eu estou falando dele. Ele, um estilo meio diferente, surfista, garotão mesmo, foi levado ao ministério, e substituiu o seu velho pai, naquela velha igreja, conservadora, tradicionalista, e desde o princípio, um grupo decidiu bater de frente com ele, não acatando as suas ideias pastorais. Mas tinha um que era especial, aquele que fazia questão de, em cada reunião, cada sessão administrativa, se levantar e colocar o dedo na cara do pastor, chamando-o de moleque, chamando-o de garoto, e que ele tinha idade para ser o pai do seu líder espiritual, e portanto não devia respeito àquele pastor. E por 10 anos aquele amigo meu, pastor daquela igreja, com uma liderança complexa, foi aceitando, foi tolerando, mas todo mundo tem o seu dia. Se foi até a mesa onde o pastor estava dirigindo a reunião, e colocou o dedo literalmente na cara do pastor, dizendo que não concordava com aquela ideia. Pega o microfone e diz assim: igreja, estou deixando o meu cargo pastoral sobre a mesa, a partir de hoje eu não sou mais o pastor de vocês. Aí os irmãos: por que, pastor? Por quê? Vocês me perguntam? Eu acabei de dar uma surra no irmão, eu não tenho mais condição de pastorear vocês. O vice-presidente da igreja levantou-se e disse: pastor, o senhor fez o que todo mundo tinha vontade de fazer, mas não tinha coragem. Agora que o senhor mostrou que é pastor de fato dessa igreja, o senhor vai continuar. Tragicômico o evento. Misericórdia, que o Senhor nos livre de um quadro assim, de uma situação extrema como essa, de chegarmos às vias de fato. Mas irmãos espirituais podem sim entrar em algum momento em um estado de desarmonia com outros irmãos, e de forma muito grave, como vimos no texto bíblico que lemos inicialmente. Observe, quero que você se ligue nisso. Paulo e Barnabé não eram quaisquer tipos de crentes. Paulo e Barnabé eram os crentes, missionários, implantadores de igrejas, cheios do Espírito Santo, com uma relação linda de discipulado entre si, pois foi Barnabé quem discipulou Paulo, quando ninguém levou fé que ele havia se convertido. Barnabé foi o grande responsável pelo amadurecimento espiritual e ministerial de Paulo. Eles tinham uma relação muito próxima, muito cúmplice. Porém, em determinado momento de sua caminhada, houve um entrevero entre eles, houve um impasse. Vamos lá, para o texto, Atos 15, 36 a 39, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo,
pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério, o texto reforça, tão sério, que se separaram. Que coisa! Dois gigantes espirituais, dois heróis da fé, dois dos maiores nomes do Novo Testamento, tiveram um conflito irreversível, a ponto de se dividirem na sua prática missionária. Como era Barnabé? Nós sabemos um pouquinho de Barnabé. Barnabé era acolhedor, amigão da galera, foi chamado de o filho da consolação, porque tinha o dom de chegar junto das pessoas, edificando-as, ajudando-as em seus problemas. Mas, como era Paulo? Colérico, impaciente, proativo, sem papas na língua, ou seja, um temperamento totalmente distante de Barnabé. E foi exatamente isso o que os fez dividir-se. Paulo propõe a Barnabé que eles iniciassem uma segunda viagem missionária, a fim de fortalecer os irmãos que eles ganharam para Jesus durante a primeira viagem. Barnabé aceita de bate-pronto a proposta de Paulo, mas com uma condição: nós vamos levar João Marcos, o meu primo, com a gente. Lembra de João Marcos? Lembra dele? Vamos lá para o texto, Atos 13, só para refrescar a memória. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge. Aí é um relato do início da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Na Panfilha, João os deixou ali, João Marcos os deixou ali e voltou para Jerusalém. Por ter abandonado a primeira viagem missionária ainda no seu início, Paulo não queria levar João Marcos consigo, pois não confiava nele mais. E Barnabé diz: não, Paulo, não é assim, não é assim que a gente tem que fazer. O garoto é gente boa, ele precisa apenas de uma nova chance, ele vai crescer, ele vai servir muito melhor agora. Mas como não chegaram a um acordo, a dupla dinâmica do Espírito Santo, Batman e Robin da igreja primitiva, se divide, com Barnabé indo com seu primo João para um canto, e Paulo com Silas agora indo para outro lugar. Infelizmente, escute isso, amado, amada, infelizmente, não era para ser assim, mas isso às vezes acontece na igreja de Jesus. Irmãos abençoados podem discordar em algum ponto na sua caminhada em conjunto acerca de um ponto doutrinário, de um assunto doutrinário, ou sobre aquilo que deveria ser abraçado como prioridade ministerial pela igreja, ou ainda por questões banais podem haver dissensões, como a altura do som no meio do culto, o posicionamento político de algum irmão. Isso pode acontecer a ponto de dividir. Principalmente no meio batista, devemos entender isso. Poderemos sim ter discordâncias dentro do corpo que é a igreja, porque os batistas são conhecidos secularmente pelo seu caráter democrático, onde o governo da igreja é da congregação, é do povo que a compõe, onde há um incentivo ao livre pensamento, à livre discussão de ideias. Essa é a marca dos batistas, esse é um dos princípios batistas que trazemos conosco há séculos. Nós não temos aqui um papa, onde a sua palavra é infalível e se constitui a lei irretocável para a igreja. Nem temos aqui um rei ou um tirano que obriga a todos a pensarem como ele. Não podem existir numa igreja batista donos que façam valer a sua vontade tirânica, opressora sobre os demais. Entretanto, atenção para duas verdades que não podem ser esquecidas. Vamos lá? A primeira verdade aí? Vamos? Podemos ter desentendimentos sim, podemos. Já vimos aqui Paulo e Barnabé, tantos casos que já temos ao longo da história do cristianismo. Podemos ter discordância de ideias sim, mas não um espírito divisionista na igreja. Você consegue diferenciar isso?
Consegue entender isso? Vamos lá, 1 Coríntios 12, do 14 ao 20, esse texto ele é fantástico. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Temos as nossas diferenças, sem dúvidas, porque somos muitos, somos diferentes, somos distintos, temos as nossas complexidades individuais, mas apesar disso, todos fazemos parte de uma mesma unidade, de um mesmo organismo, de um mesmo corpo, porque o sangue de Cristo é mais forte do que qualquer coisa que possa nos desunir. Pelo sangue de Cristo, estamos atados espiritualmente uns aos outros, e nenhuma outra particularidade, por mais severa e grave que possa parecer, terá poder para desunir o que Deus uniu, no caso da sua igreja. Agora, uma questão: tem gente que é encrenqueira por natureza, tem gente que gosta de confusão. Como deve ser tratado aquele que insiste em dividir o corpo por questões tolas e pecaminosas? Paulo não vai ter misericórdia desse indivíduo. Olha o que Paulo vai dizer, Tito capítulo 3, versos 10 e 11, vamos lá? Pode passar aí? Tito capítulo 3, versos 10 e 11. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma e duas vezes. Depois disso, rejeite-o, deixe-o de lado, esqueça-se dele, pare de dar papo para ele. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Palavra forte. Quem tem espírito divisionista dentro da igreja, de fragmentação do corpo, deve ser rejeitado, posto de lado pela igreja. É esse o conselho do apóstolo Paulo. Uma coisa é, eventualmente, você discordar de uma posição assumida por alguém na igreja, seja ele o seu líder ou o seu irmão, não importa. Mas outra coisa é você ficar caçando confusão o tempo todo, impedindo o avanço da obra do reino. Não seja um crente desse tipo. Não faça jus a essa palavra de Paulo, no sentido de ter que ser posto de lado pelo seu espírito contumaz habitual para criar confusões e dificuldades na igreja. Segunda coisa com a qual estou terminando a palavra, vamos lá? Podemos ter desentendimentos sim, mas o perdão não pode faltar em nossos relacionamentos. É normal que tenhamos eventualmente algum desgaste, é normal que tenhamos alguma discussão, mas o espírito do perdão não pode estar ausente da igreja do Senhor Jesus. O que disse o texto? Paulo foi para um lado, Barnabé foi para outro. E aí, como ficaram? Tornaram-se inimigos mortais pelo resto da vida? Vamos para a palavra, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6, olha que interessante. Esse texto foi escrito muitos anos após esse incidente de Atos 15 entre Paulo e Barnabé. Ou será, disse Paulo, que apenas eu e Barnabé, olha aí, Barnabé, não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Anos depois do seu incidente com Barnabé, Paulo escreve aos Coríntios, e ele cita o nome do seu velho amigo, Barnabé,
deixando claro que Barnabé era também digno de um sustento honroso em seu trabalho missionário. O que é que isso me mostra? Paulo reconciliou-se com Barnabé. Paulo não se manteve de relações partidas com Barnabé. Eles reataram os laços de uma amizade genuinamente cristã. E com João Marcos, que foi o pivô da discórdia? Paulo perdoou João Marcos? O que você pensa disso? Paulo se reconciliou com João Marcos? Ou o rejeitou pelo restante da sua vida? Vamos lá? Só um texto, tá? Eu tinha 4, só vou ler um, que para mim é suficiente. 2 Timóteo 4,11. 2 Timóteo 4,11. Olha que palavra. No final da sua caminhada, Paulo diz: só Lucas está comigo. Traga Marcos com você. João Marcos, primo de Barnabé, porque ele me é o quê? Útil para o ministério. Que coisa linda, que coisa linda, produzida aqui pelo Espírito Santo de Deus, na vida do seu apóstolo, Paulo. Paulo manda trazerem Marcos, para estar com ele, porque Marcos seria útil em seu ministério. Paulo perdoou completamente Marcos, daquela saída repentina em sua primeira viagem missionária. O trauma que gerou a sua cisão com Barnabé estava solucionado, estava sarado. Marcos fazia parte do ministério de Paulo como pessoa útil, produtiva e ativa. Assim é a vida em coletividade, em qualquer agrupamento social, mas principalmente na igreja. Se não tivermos um espírito perdoador, não subsistiremos como corpo de Cristo, que tem a responsabilidade de refletir o amor de Jesus, o amor que redime, o amor que sara, o amor que levanta o pecador, o amor que dá uma segunda chance. Sem esse espírito de perdão nos nossos relacionamentos interpessoais, nós não nos identificaremos com o Cristo ao qual dizemos pertencer. Finalizando, talvez não, vou mudar aqui. Certamente, não poderemos impedir que algumas discussões ou desentendimentos tenham lugar em nosso meio, mas poderemos sim impedir que um espírito de ódio, ressentimento e divisão em nosso meio prevaleça, porque se somos selados pelo Espírito, nós temos o Espírito da unidade, que independentemente das maiores diferenças, nos mantém unidos em um só corpo, o corpo de Cristo. Que você pense sinceramente no teor dessas palavras. Abaixe sua fronte, eu quero orar por você agora. Senhor querido, Senhor amado, nesse momento eu quero te apresentar a tua igreja, o teu povo. E eu faço isso de modo muito humilde. Eu quero te apresentar os relacionamentos que existem no nosso meio. Eu não estou falando só da Igreja Batista Memorial, mas de cada pessoa que está sendo alcançada por esta palavra e que faz parte de alguma outra congregação. Eu estou sendo específico. Que estas igrejas alcançadas por esta mensagem agora sejam igrejas onde prevaleça o teu espírito de paz, de concórdia, de harmonia. Que nós não venhamos nos utilizar do mau exemplo de Paulo na sua confusão com Barnabé para justificarmos algumas das nossas crises com os nossos irmãos, mas que o exemplo assumido por nós seja o da sua reconciliação, da reconciliação de Paulo com o mesmo Barnabé e com João Marcos, como lemos aqui agora. Que os contratempos, ó Deus, sejam apenas pelo bem da obra, apenas pelo bem da obra,
para crescimento do corpo e que haja maturidade para que, diante de um posicionamento genuinamente bíblico, possamos recuar caso estejamos indo contra a tua palavra. Mas Deus, querido Deus, por questões menores, secundárias, triviais, não essenciais, ó Deus, nos dá maturidade, Senhor, nos dá crescimento, meu Pai, nos dá uma maneira sábia de enxergarmos o nosso irmão e compreendermos que ele não é como a gente, ele é diferente, como nós também somos. Então que a tua igreja seja marcada por relacionamentos saudáveis, maduros e edificantes. Continua nos ajudando, Pai, como igreja, mesmo distantes, que possamos estar nos sentindo acolhidos pelo teu Espírito Santo que nos une, cobertos pelo sangue do teu Filho, que nos lavou de todo pecado e tornou possível uma comunhão genuinamente espiritual. E que esse momento difícil, Deus, de pandemia, que momento complexo, Senhor, que isso passe logo, Deus, em nome de Jesus. Que isso passe logo, em nome do Senhor Jesus. Amém.